Vou mostrar aqui como é que eu fiz para configurar o Identity Server usando Entity Framework e usando a estrutura do ASP.NET Identity para armazenar os usuários. Basicamente, entrei aqui na documentação do Identity Server. E aqui tem uns tutoriais aqui de Quick Start. Eu segui esse tutorial aqui, ó, Using ASP.NET Core Identity. Então aqui ele vai ensinar como configurar bonitinho aqui, criar um projeto do zero do Identity Server e como configurar ele para rodar usando o banco de dados. A única diferença é que o que eu fiz, esse tutorial, ele usa o SQLite como um provider de banco de dados. E o projeto que eu fiz aqui, ele usa o SQL Server como provider. Então, aqui no nosso repositório, por enquanto, a gente está com 3 projetos. Esse aqui é um sample, é um exemplo de uma aplicação MVC normal, conectando através do Identity Server. Estou usando esse cara aqui, que é o Identity Server com ASP.NET Identity. Esse cara aqui, ele não usa o ASP.NET Identity. Esse cara aqui, ele só usa, por enquanto ele está usando o banco de dados só para armazenar os escopos, os clients. Esse cara aqui, ele já está usando o banco de dados para armazenar os escopos, os clients e os usuários, né, usando o modelo de dados do ASP.NET Identity. Então, se a gente olhar o banco de dados que ele cria aqui agora, ele vai ter aqui as tabelas do ASP.NET Identity, né? E ele vai ter outras diversas tabelas aqui para armazenar os escopos, os clients, as roles, ou seja, a questão das permissões. Inclusive as chaves temporárias, as permissões, né, que a gente... as permissões que são fornecidas, né, para uma aplicação client que está consumindo um recurso, uma API, por exemplo. O client consome uma API e aqui a gente tem as permissões que são concedidas para esse client. Então, existem basicamente três data context aqui, DB context, né? Esse aqui que é o application, que ele aparece aqui, o application DB context. Os outros, eles estão numa estrutura interna em alguma lib aqui do Identity Server, e a gente não vê o DB Context mesmo, mas inclusive já está configurado o migration para os 3 DB Context, e todos eles utilizam o mesmo banco de dados. Então aqui são o migrations, né, o arquivo do migrations, para a criação inicial dessa estrutura de tabela. E aí, o que tem que mudar em relação ao tutorial que a gente seguiu lá da documentação do Identity Server é a configuração do provider do banco de dados, para ao invés de utilizar o SQLite, usar o SQL Server. Então, basicamente, é só aqui, ó, que a gente tem que fazer é instalar os pacotes. Pode desinstalar os pacotes do SQLite e instalar o pacote aqui do Entity Framework para o SQL Server. E aí, depois que fizer isso, no momento aqui que a gente adiciona o DB Context no repositório aqui de injeção de dependência, né, no nosso container de injeção de dependência, a gente define aqui para usar esse DB Context aqui, esse aqui é a configuração do DB Context do Identity Server, tá? Do Identity Server não, do ASP.NET Identity, tá? E aqui a gente define para ele utilizar o SQL Server. E aqui no Identity, ó, a gente está... a configuração, na verdade, aqui. Esse aqui ainda para a configuração do ASP.NET Identity. São essas duas linhas aqui que tem que configurar. Esse aqui dá para ver lá no tutorial.